Já te conto que os dados do Tesouro Nacional mostraram que as contas do governo acumularam um rombo de 83,8 bilhões de reais até o mês de novembro. É um número que acende um alerta no mercado, mais um alerta inclusive, né? Sobre essas expectativas para as contas públicas, eu converso agora com o Lucas Saccheto, economista da GO Associados. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo aqui no CNN Money e no Morning Call. Obrigada por conversar com a gente. Feliz Ano Novo. Bom dia, Muriel. Obrigado pelo convite. Um feliz ano novo para você e para os espectadores da CNN Brasil. Obrigada. Eu quero muito saber a sua avaliação diante do que foi divulgado, olhando para essas contas. A gente teve o secretário do Tesouro, Rogério Seron, deixando claro que, apesar desse cenário que a gente viu especificamente em novembro, que deixou todo mundo em alerta, vai ser possível fechar, pelo menos dentro da meta, da meta fiscal, né? Especificamente por causa de dezembro, que deve vir com um superávit. Como é que você enxerga essa fala? Como é que você enxerga esse dado de novembro? Olha, Muriel, eu acho que é bem interessante o que você destacou, porque de fato a gente está com um resultado fiscal aí de um rombo de mais de 80 bilhões, mas a regra fiscal ela prevê várias exceções. Então, quando a gente olha para esse número, é um número bruto. O governo precisa alcançar um resultado primário bem menor que esse, né? Na verdade, é 0,25% do PIB, mas aí você desconta precatórios, desconta algumas outras coisas e acaba abrindo várias exceções. Por isso, a gente vai alcançar a meta do resultado primário nesse ano. Então, eu acho que, do ponto de vista fiscal, é bastante preocupante, como você destacou. E em novembro, em especial, o que assustou bastante o mercado é que o déficit fiscal foi de 20 bilhões. Contra 4,5 em novembro de 2024. Então, cresceu bastante o rombo, né? Ou seja, o governo gastou mais do que ele arrecadou, muito mais em novembro de 2025 do que em novembro de 2024. E, em específico, eu acho que o relatório tem uma coisa que chama atenção, é que as receitas cresceram 2,9%, ou seja, o governo arrecadou 2,9% a mais em novembro. Só que as despesas cresceram 3,4%, ou seja, o governo gastou mais quanto o governo gastou mais aumentou também. Então eu acho que esse é um ponto de bastante atenção, né? A gente de fato, muito provavelmente vai cumprir a regra fiscal, mas como eu destaquei, é importante esse relatório que foi divulgado, né, do resultado do Tesouro Nacional, porque ele dá uma visão panorâmica e bruta de quanto o governo está gastando sem as exceções da regra fiscal, né? Eu acho que o mercado até olha com maior atenção para esse resultado do que se o governo vai ou não cumprir a regra fiscal. É claro que não cumprir a regra fiscal tem outras implicações também, então é bastante importante, mas esse resultado em específico do Tesouro Nacional, que analisa, né, e divulga as receitas e os gastos do governo central, é bem importante e acende, de fato, como você falou, um sinal de alerta. Um pouco de como é que você encara esse cenário especificamente para 2026, olhando agora sobre essa expectativa para dezembro. E não só isso, né? A gente tem uma expectativa para 2026 também de superávit. A gente sabe que é um ano eleitoral, dificilmente vai existir um corte de gastos. E a gente sabe que também em fevereiro agora desse mês, o ministro desse ano, na verdade, o ministro Fernando Haddad deve deixar a pasta da Fazenda para se dedicar à campanha do presidente Lula, pelo menos essa é a apuração da CNN. Portanto, alterações importantes, ano eleitoral, são cenários que podem aí causar uma apreensão no mercado que acompanha de perto esse cenário fiscal. Eu acho, Muriel, que o mercado, de certa forma, já precificou um pouco essa instabilidade, né? Acho que você descreveu bem, é um ano eleitoral. O ano eleitoral é tipicamente um ano mais volátil. A gente vê aí o câmbio, por exemplo, é um indicador, o real contra o dólar, né? Que varia bastante no ano eleitoral a cada anúncio de algum candidato, como você disse, por exemplo, a saída do ministro da Fazenda para se dedicar à campanha. E quem vai ocupar o lugar dele? Isso causa instabilidade no câmbio e o mercado fica apreensivo para saber se vai haver por exemplo, uma mudança, né, de rota na condução da política econômica ou não, se vai haver uma manutenção. O que a gente viu ao longo dos últimos anos, Muriel, é uma dificuldade muito grande do governo conseguir encontrar espaço, de um lado, para cortar gastos. A gente viu aí um certo esforço, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento anunciando medidas, mas que tiveram muita resistência do lado político no próprio governo e no Congresso. E do outro, o governo também tem dificuldade para aumentar as receitas. E no ano eleitoral isso também fica mais difícil, porque quando você, geralmente, né, o caminho mais fácil é aumentar imposto, por exemplo. E eu imagino que o governo não vai
querer aumentar imposto no ano eleitoral. Então eu vejo essa dificuldade aumentar exponencialmente no ano eleitoral, e aí fica muito mais difícil você equilibrar as contas públicas, né? Se a gente olha, por exemplo, para o resultado do Tesouro, o que cresceu mais de gastos em novembro de 2025, os grandes destaques por exemplo, a Previdência Social e o benefício de prestação continuada, né? E é muito difícil que o governo vá conter esse tipo de despesa ainda mais no ano eleitoral. Então, eu acho que essa volatilidade ela tende a aumentar, mas o mercado, de certa forma, já precificou um pouco essa volatilidade e a conta desses riscos a gente está pagando num juros de 15% ao ano, né? A taxa básica de juros de 15% ao ano, com a perspectiva de um corte só na reunião de março do ano que vem não, a gente já está em 2026, desse ano. É, justamente, a gente fica nessa expectativa se vai ser em janeiro o corte, se vai ser em março, mas tudo está indicando realmente que deve acontecer somente em março. E aí, queria entender um pouco mais sobre esse cenário fiscal e o quanto a gente está vendo cada vez mais o alerta ficar ligado, levando em consideração também os próximos anos. Porque existem muitas dúvidas sobre a continuidade do arcabouço fiscal, sobre a permanência dele, inclusive, principalmente para 2027, já para o ano que vem agora. Portanto, como é que você enxerga esse desempenho do arcabouço, levando em consideração que o que a Fazenda sempre diz e deixa claro é que eles estão cumprindo esses limites do arcabouço? Eu acho que aí tem um ponto que é bastante interessante, que é a regra fiscal, como ela foi concebida, eu acho que ela já está bastante deteriorada. A gente mirou ali numa regra fiscal que abarcasse todas as receitas, né, a receita líquida do governo central e todas as despesas, mas ao longo dos anos foram abrindo exceções, assim, em cima de exceções, e hoje, como eu disse, quando a gente olha para esse resultado do Tesouro Nacional, por exemplo, a gente tem um resultado bruto. A meta fiscal, ela tem vários asteriscos. Olha, é isso, mas aí desconta isso, desconta isso, desconta isso. E no final a gente mascara um pouco a situação. Eu acredito que para os próximos anos, infelizmente, tudo indica que a gente vai seguir nessa tendência de, olha, e na verdade, não vamos fazer um esforço para chegar à meta fiscal. Vamos fazer um esforço para a meta fiscal chegar na situação do resultado primário que a gente quer. E isso é muito ruim para a economia como um todo, né? Eu acho que, de fato, como você comentou, 2027 é um ano bastante delicado do ponto de vista fiscal. O governo vai precisar repensar como incluir, por exemplo, os precatórios, que uma parte deles fica fora da regra até o final desse ano, e cumprir essa regra fiscal em 2027 vai ser um grande desafio, ainda mais porque é um primeiro ano de governo, não sabemos se o desculpa, de continuidade do governo atual ou de um novo governo, mas a relação com o Congresso precisa ser estabelecida, etc. Então, eu acho que, do ponto de vista fiscal, 2026 é um ano delicado, 2027 é um ano de bastante atenção enfim, olhar como vai ser cumprida essa meta fiscal. Eu acho, e enfim, é muito mais fácil aqui na posição de analista, né, do que lá propondo a política pública, mas que o próximo governo vai precisar repensar essa meta fiscal, porque o objetivo central, e é preciso que se diga, não é exatamente só cumprir a meta fiscal, ela tem uma razão de existir, né, que é conter o avanço da dívida pública. E se ela não tem cumprido essa função, porque ela mascara o crescimento da dívida pública com essas exceções, eu acho que ela precisa ser rediscutida sim. Por outro lado, também é importante que ela seja desenhada de um jeito que ela possa ser cumprida, né? Então, o que eu acho que deve acontecer, ou que deveria acontecer, é, de fato, repensar a regra fiscal, pensar num jeito dela ser, de fato, executada, mas que ela cumpra a função principal dela, que é conter o avanço da dívida pública, né? A gente está sempre no começo de ano, a gente sempre faz promessas, coloca metas e tal. Eu acho que seria uma boa oportunidade do governo colocar essas metas e no final cumprir, né? A gente também, às vezes, infelizmente, não cumpre as metas que a gente coloca no começo do ano. O governo tem dado esse exemplo com maestria nos últimos anos, Muriel. O problema é esse. Muito bem, Lucas Sacchetta, economista da GO Associados. Obrigada mais uma vez pela conversa nessa primeira sexta-feira de 2026 e volte mais vezes por aqui nesse ano com a gente. Eu que agradeço. Espero estar mais vezes aqui em 2026 e um feliz ano novo novamente para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Com certeza. Obrigada e um bom dia para você.